samaritana. Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher é cristã, desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. A mulher não é uma escrava, a mulher é parte da estrutura do casamento, né? Não tem nada, não, porque a mulher, eu já tenho visto alguém dizer, não, mas quem manda lá em casa sou eu. Você manda na sua casa, mas sua mulher manda também. A sua casa, ela existe, ela sobrevive, ela vive, porque sua mulher está ali também, né? Um casamento que não existe essa união e que os dois não trabalham em comum acordo, existe uma grande possibilidade de uma destruição. Então, são dois para manter, para fazer isso acontecer, tem que haver harmonia e amor. Nunca espírito de patrão ou nunca alguém achar que a mulher é escrava, né? Então, todos têm a sua responsabilidade. E Deus deu essa responsabilidade para o homem, Deus deu a responsabilidade para a mulher, e mais na frente nós vamos ver, e Deus deu a responsabilidade para os filhos. Então, cada um no seu lugar, para que aconteça as coisas. Porque se não tivesse cada um no seu lugar, estava tudo desmantelado, né? Então, a reverência devida a uma... A reverência devida ao marido, o amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar o esposo a ser recíproco ao marido. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. Esse amor recíproco, a mulher só pode também amar o marido, só pode considerar o marido, se ela também tiver um respeito, tiver uma consideração por ela também. Ninguém vai respeitar e dar de tudo se não existir também a compreensão da parte do marido. É preciso existir a compreensão da parte do marido para que a mulher se sinta à vontade e se sinta o orgulho de dizer, este aqui é meu marido, né? Este aqui eu posso contar com ele, né? Então, Então, é desse jeito que a palavra de Deus nos ensina, né? O homem que assim se porta, coopera para com a esposa e a reverencia. Essa reverência consiste em estima e a respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela apoia e ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões da família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido. Pronto, a mulher é aquela que serve de exemplo até para que a autoridade do marido seja preservado na sua casa. Se a mulher não respeitar o marido, os filhos não vão respeitar o pai. E quando a mulher não respeita o marido, geralmente o marido não vai respeitar a mulher, os filhos não vão respeitar a mãe, não vão respeitar o pai. Então, é uma estrutura. O que Deus faz, como eu já disse, é programado. E quando a gente anda nessa programação de Deus, dá tudo certo. Agora, no momento que você diz, não, aqui é eu e depois Deus, e não respeita o ensinamento da palavra de Deus, tem uma grande chance de dar errado, né? Então, nós vamos aqui para o terceiro ponto.
É o terceiro ponto da nossa lição. É, vamos. Já estamos com um horário já bem estirado, né? Agora nós vamos para o terceiro ponto. A conduta do crente como filho. Até os filhos também têm a sua conduta, né? Terceiro ponto. Terceiro ponto. Né? Então, vamos ver aqui os filhos. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e na demonstração do Senhor. Irmão, criar o filho na doutrina e na demonstração do Senhor, primeiro eu costumo dizer, o exemplo tem que ser do pai. O pai tem que ser espelho para os filhos. Se o pai for aquela pessoa que saiba trazer harmonia, saiba conciliar, saiba resolver as coisas, os filhos, eles vão atender facilmente. Agora existem pessoas que até exigem dos filhos, mas não quer dar um exemplo. Então, para que nós exijamos dos nossos filhos ou na nossa esposa, nós temos que dar um exemplo que aquilo que nós estamos fazendo é correto, né? A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação, no grego, notesia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. O mal e o bem. Então, irmão, nós temos que doutrinar os nossos filhos, ensinar. Agora, quando a gente deve fazer isso? Eu estava lendo um livro, as pessoas às vezes, a criança nasce, começa a andar, começa a falar, aí tá lá os pais ensinando o menino a fazer tudo de errado. Não, ele tá pequenininho, quando ele ficar maior, eu vou ensinar, eu ensino. Aí tá lá o menino batendo na mãe, batendo no pai, batendo nos irmãos, batendo nos avós, e aquilo serve de graça. Oh, mas é bonitinho, ó, o bichinho batendo. Irmão, eu estava lendo o livro onde o escritor orientava, antes do menino nascer, você já deve começar a educar ele. Não existe esse negócio de dizer, não, deixa o menino completar aí 10 anos, 20 anos para me educar. Não, você já ensina, e o próprio salmista Davi dizia, cria a criança no caminho que ele deve andar. Aquilo que você orienta, quando ele é pequeno, ele não vai esquecer, não. Ontem, eu gosto de citar exemplo de casa. O tempo já está bem esgotado, mas dá tempo. Eu gosto de citar exemplo de casa. Nós estávamos falando lá no meu emprego, falando sobre filhos. Tá. Aí eu vou trabalhar, estou trabalhando à noite, mas quando é 10h15, eu ligo para casa para saber se está todo mundo em casa. Se já estão tudo em casa, tudo acomodado. Aí quando a gente conversando lá, e quando foi 10h15, eu liguei para casa e perguntei para a mulher como era que estava. Tá tudo bem. Eu digo, e os meninos? Os meninos já estão em casa? Aí já estão tudo em casa, estão cada qual nos seus cantos já. Aí eles me interrogaram sobre os meninos. E esses meninos? Eu digo, esses meninos que eu tenho lá em casa, um tem 30 anos e outro tem 20 anos. Mas 10 horas eles têm que estar em casa, no mais tardar 10h15. Se passar daquela hora, tem que ligar e justificar porque vai passar. Não acredito. Pois é desse jeito. Aí as pessoas, não, mas aí surge aquele exemplo não, o meu só chega de madrugada, o meu não tem hora para chegar. Nunca precisou eu pegar um dos filhos, o Anelito,
a minha esposa e querer sacrificar eles, não. A gente simplesmente orientou. Pronto, já estão criados, mas são orientados e aquilo não precisa a gente estar impondo nada. Nunca foi imposto, mas desde pequeno que a gente criou. Então, o que a gente faz? Cria o menino no caminho que deve andar e ele não vai esquecer, né? Então, continuando aqui. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reação contra a desobediência de seus filhos. Quando o filho erra, eu gosto de dizer o seguinte, os meus já são criados, se eles errarem, eu costumo dizer, olhe para mim, se eu errar, você erre, mas se eu não errar, você não erre. Não vá atrás de coisa por aí, por fora, aprender coisa com quem não tem nenhuma responsabilidade com você. Aprenda em casa. Nada de ir atrás de aprender coisa aí por fora, né? Então, a gente como cabeça, como diz o apóstolo, você tem que ser um exemplo para seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Os pais devem educar os filhos mais de uma maneira, por isso que eu citei um exemplo, eu me coloco logo na frente, porque quando eu vou exigir do meu filho, eu vou exigir aquilo que eu faço, aquilo que eu mesmo sou exemplo. Então, jamais eu vou ser reprovado pelo meu filho se eu vou exigir dele aquilo que eu me coloco como exemplo. Ele não vai ter saída. Às vezes tem aqueles que dizem assim, mas o mundo é outro. O mundo é outro, mas você é criado baseado na palavra de Deus. E a palavra de Deus ela não muda, é a mesma, né? Então, a nossa orientação aos nossos filhos tem que ser aquela orientação que eduque. Não podemos ter uma orientação para aborrecer os nossos filhos. Querer impor, querer agir de maneira grosseiramente, ignorantemente. Tem hora que a gente até fica assim, meio nervoso, né? Mas na hora que a gente ficar nervoso, a gente tem que entender e depois volta e pede uma desculpazinha para que diminua, para que não crie aquele clima desagradável, né? Então, a conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentar de forma objetiva apresentada de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais. A expressão para essa postura é categórica, porque isso é justo. Ele segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra o teu pai e a tua mãe, né? Assim, os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é orientado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra e um dever para toda a vida. Quando os filhos aprendem em casa, aquilo ele vai para servir para toda a vida. Você não vai dar um ensinamento ao filho só para hoje, ele vai ensinar para toda a vida, né? Então, é o mandamento.
com promessa aos filhos que obedecem e honram a seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade inferior e vida longa, embora as dádivas espirituais estejam implícita e a ênfase recaia sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecerem e honrarem a seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus que, segundo a benoplácita de sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Pronto, então, aqui já está bem claro que o filho deve obedecer os pais. Os pais têm que educar o filho de uma maneira sábia e que os filhos devem obedecer os pais. Vamos aqui só para a conclusão da lição nesta manhã. Conclusão, só para concluir e reforçando tudo aquilo que a gente já falou. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança do marido, do seu marido, né? Pois aos pais o dever de educar a seus filhos segundo as Escrituras. Os filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade faz parte da família, que se porta conforme Deus planejou. Quando nós fazemos da maneira que Deus planejou, vai dar certo, né, irmão? Que Deus abençoe. Eu espero que os irmãos tenham um bom proveito com essa aula e que Deus ajude poderosamente a cada um. Que Deus abençoe a nossa coordenação da Escola Dominical, a irmã Raico, o irmão Clésio, e abençoe também o nosso pastor, né? Pastor Marcos Rogério, a liderança da nossa igreja. Que Deus possa abençoar cada um servo seu. Nós estamos aí atravessando esse problema. Logo vai começar os cultos presencial novamente. E que Deus abençoe. Tudo devemos entregar na mão de Deus e que fique na providência de Deus, né? Senhor Deus, te agradecemos por tudo e te pedimos, nos ajuda cada dia mais e mais. Ensina-nos a te servir, ensina a fazer a tua vontade, ensina-nos a obedecer a tua palavra. Pai de infinita misericórdia, no nome do teu amado Filho eu te peço e te agradeço. Amém.